Bom, hoje nós vamos fazer aqui alguns exercícios sobre velocidade e aceleração. Esses exercícios estão no guia de estudos que acompanha o livro 1. Então, começando aqui, mais uma aula de correção de exercícios do primeiro ano do ensino médio. O primeiro exercício está na página 13. É um exercício do Enem. E aí ele diz aqui o seguinte: a Companhia de Engenharia de Tráfego, que é o CET de São Paulo, testou em 2013 novos radares que permitem o cálculo da velocidade média desenvolvida por um veículo em um trecho da via. E aí eles apresentam uma imagem, né, mostrando que esse sistema mede o tempo decorrido entre um radar e outro e calcula a velocidade média. E no teste feito pela CET, os dois radares ficavam a uma distância de 2,1 quilômetros um do outro. Então a gente tem ali, né, indicando, né, um desenho representando essa informação. Aí ele continua: as medições de velocidade deixariam de ocorrer de maneira instantânea ao se passar pelo radar e seriam feitas a partir da velocidade média no trecho, considerando o tempo gasto no percurso entre um radar e outro. Sabe-se que a velocidade média é calculada como sendo a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. Eu vou interromper aqui um pouquinho porque nós estudamos, né, que velocidade a gente calcula dividindo o deslocamento pelo intervalo de tempo. E rapidez é que a gente calcula dividindo a distância pelo intervalo de tempo. Aqui no caso, ele está dizendo que a velocidade é calculada dividindo a distância pelo tempo. E você pode achar estranho, né, ele afirmar isso. Isso é possível porque, nesse caso, é um trecho reto de avenida e tanto a distância quanto o deslocamento, né, tem a mesma direção, né, é o mesmo valor, né? Então, quando se trata de um trecho em que o deslocamento é reto, tanto a distância quanto o deslocamento serão o mesmo valor e por isso, né, ele pode falar isso que ele acabou de afirmar. Aí ele fala também que o teste realizado mostrou que o tempo que permite uma condução segura de deslocamento no percurso entre os dois radares deveria ser no mínimo 1 minuto e 24 segundos. Com isso, a CET precisa instalar uma placa antes do primeiro radar, informando a velocidade média máxima permitida nesse trecho da via. O valor a ser exibido na placa deve ser o maior possível entre os que atendem às condições de condução segura observadas. E aí a gente vai precisar descobrir, então, qual é esse valor de velocidade média máxima possível, né, que eles precisam sinalizar antes dos radares. Bom, vocês observem que os textos do Enem muitas vezes são longos, a gente precisa, né, ler com atenção. É interessante que a gente, antes de começar a leitura, já dê uma olhadinha no final o que é que ele está perguntando, para que a gente já fique mais atento às informações que são pertinentes, né, ao que ele quer saber. E aí, nesse caso, eu grifei duas afirmações ali. Uma que é a distância entre os dois radares e outro que seria o tempo mínimo necessário para que um veículo passasse ali por eles dentro das condições seguras, né? Então ele fala isso, né? Que o tempo mínimo seria esse. Se a pessoa passasse por ali mais rápido que isso, ela já estaria numa condição não segura, né? Já estaria numa velocidade excessiva. Então, com essas duas informações, a gente pode prosseguir aqui. No livro de vocês, vocês vão encontrar esse quadrinho. E aí que ele pede a vocês, então, para anotar o deslocamento e o intervalo de tempo
que nesse caso é um deslocamento de 2,1 km entre os dois radares, e o intervalo de tempo que é seguro é de 1 minuto e 24 segundos. E nós já vimos, né, que o cálculo da velocidade média é feito dividindo o deslocamento pelo intervalo de tempo. Esse tempo está dado na unidade minutos e segundos, e o deslocamento está em quilômetros. Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar padronizar essas unidades para trabalhar num sistema que seja coerente. Então, assim, vamos pegar tudo e passar para o sistema internacional e fazer os nossos cálculos. E quando chegar no final, aí a gente vai e volta para o quilômetros por hora, que é o que ele pediu na resposta, ok? Bom, então vamos lá. Os 2,1 quilômetros correspondem em metros a 2.100 metros. Né? Lembrando que o casinho é a mesma coisa que 1.000. Então, 2,1 vezes 1.000 metros, a gente vai chegar em 2.100 metros. Então, é isso que é a correspondência ali no deslocamento. O tempo é 1 minuto e 24 segundos. Então, vamos deixar tudo na unidade segundos, que é a unidade do Sistema Internacional. 1 minuto corresponde a 60 segundos, e somando com os 24 que já tinha ali, nós teremos que o intervalo de tempo é de 84 segundos. Então, agora vamos calcular a velocidade máxima permitida naquele trecho. Velocidade máxima, a gente vai dividir o deslocamento pelo tempo mínimo, né, que ele poderia passar. Se ele passasse assim mais rápido que isso, ele já estaria ultrapassando a velocidade segura, que é esse tempo que ele informou para a gente. Então, vamos dividir ali o 2.100 metros pelos 84 segundos e chegamos ali numa velocidade permitida de 25 metros por segundo. Então, ok. Só que agora a gente vai precisar transformar esses metros por segundo para quilômetros por hora, porque as opções de resposta estavam nessa unidade. Então, a gente vai se lembrar que cada metro por segundo corresponde a 3,6 km por hora. Então, essa é uma informação que a gente, né, já tinha visto nas aulas anteriores, e aí nessas horas a gente precisa lembrar, né, que 1 metro por segundo corresponde a essa quantidade de quilômetros a cada hora. E aí vamos fazer aqui uma regra de 3, e aí descobrimos que 25 metros por segundo, portanto, vão corresponder a 25 vezes 3,6, que é 90 km por hora. Então, essa seria a resposta, né, ali do exercício. A placa que eles precisam colocar antes dos radares tem que indicar essa velocidade máxima permitida naquele trecho. Vamos fazer agora esse que está na página 17 lá do guia de estudos e que também é um exercício do Enem. Então, ele apresenta um gráfico e diz que em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado, então, por esse gráfico aqui. E ele quer que a gente diga em que intervalo de tempo o corredor apresenta aceleração máxima. Bom, existem várias maneiras de resolver esse exercício. Eu vou resolver por um método um pouco mais lento, mas é que a gente precisa praticar o cálculo de aceleração, então a gente vai resolver em cada trecho, nós vamos calcular a aceleração para então a gente verificar em qual deles a aceleração é máxima. É mais como um treino mesmo. E aí em seguida eu vou explicar a vocês como que a gente poderia fazer para que a gente respondesse rapidamente a essa questão. Bom, então vamos aqui analisar esse gráfico. É um gráfico que está indicando a variação da velocidade no decorrer do tempo. Temos os valores de velocidade em metros por segundo e o tempo em segundos. Nós vamos fazer aqui o cálculo de aceleração para cada um daqueles intervalos de tempo
que nós tínhamos como alternativas na questão. E para isso, a gente vai precisar verificar de quanto que a velocidade variou em cada intervalo de tempo. A variação da velocidade nós vamos calcular subtraindo o valor final pelo inicial. E o instante, a mesma coisa, valor final menos inicial. Então, vamos começando no instante 1. Então, quando o tempo era de 1 segundo, o valor da velocidade apontada ali é 6 metros por segundo. Assim, a gente observa que a velocidade variou de 0 a 6 metros por segundo nesse intervalo de tempo que saiu de 0 a 1 segundo. E a aceleração será, portanto, 6 metros por segundo ao quadrado. Bom, pessoal, agora no instante 5 segundos, a gente observa ali que a velocidade chegou no valor de 11 metros por segundo. Então, a gente pode calcular a aceleração nesse intervalo de 1 a 5 segundos. Então, o valor final da velocidade era de 11 metros por segundo, o valor inicial no instante 1 era de 6 metros por segundo. Calculando de quanto a velocidade aumentou nesse intervalo de tempo, chegamos num valor de 5 metros por segundo de aumento. Em quanto tempo? Em 4 segundos, né? Isso foi no intervalo de 1 a 5. E aí chegamos numa aceleração de 1,25 metros por segundo ao quadrado. O próximo instante que nós temos interesse é o instante 8 segundos. E a gente observa ali pelo gráfico que a velocidade praticamente não mudou. Desde o instante 5 até o instante 8, ela se manteve ali praticamente em 11 metros por segundo. Então, fazendo aqui o cálculo da aceleração, a gente, como não teve alteração, né, no valor da velocidade, a gente chega que essa aceleração foi de 0 metros por segundo ao quadrado. O próximo instante que temos interesse é o instante 11 segundos. E nesse instante, a gente observa ali a velocidade aproximadamente ali 10 metros por segundo. Então, vamos calcular o quanto que a velocidade variou no tempo de 8 a 11 segundos. Então, a gente estava inicialmente com o valor de 11 metros por segundo e aí diminuiu, né? Já no instante 11 segundos, a velocidade diminuiu para 10 metros por segundo. Então, calculando ali, a gente vai ter uma variação negativa de velocidade. E esse sinal menos indica que a velocidade está diminuindo nesse intervalo de tempo. Então, ela diminuiu 1 metro por segundo num intervalo de 3 segundos. Isso fornece para a gente uma aceleração de menos 0,33 metros por segundo ao quadrado. Por fim, no instante 15, né, 15 segundos, nós temos novamente uma velocidade de 6 metros por segundo. Então, no intervalo, que foi o último que ele pediu ali para a gente, que é de 9 a 15 segundos, a gente observa que a velocidade diminuiu 4,5 metros por segundo, né? Saiu do 10,5, que seria ali no 9 segundos, e foi até 6 metros por segundo. Então, essa diminuição aí na velocidade, dividido pelo intervalo de tempo, né? Que foi ali de 6 segundos, fornece para a gente uma aceleração de menos 0,75 metros por segundo ao quadrado. Então, esses últimos dois valores de aceleração já estão mostrando para a gente uma desaceleração, né? Uma diminuição da velocidade. E observando os valores que nós calculamos, fica claro que no primeiro intervalo de tempo é que tivemos a aceleração máxima, né? Que foi de 6 metros por segundo ao quadrado. E claro que nesse exercício não seria necessário fazer todos esses cálculos. Nós fizemos apenas porque estamos aprendendo a calcular a aceleração e precisávamos praticar. E se eu não for fazer assim, de que maneira que eu iria resolver o exercício? Aí é apenas a gente olhando para o gráfico, a gente já observa que nesses instantes em que a nossa curva está bem inclinada, é justamente quando está ocorrendo
a maior variação de velocidade por tempo. E aí fica bem claro que ali no início, né, nos primeiros segundos do movimento, é que a aceleração foi maior, que a velocidade variou mais num tempo pequeno. E é por isso que aí a gente também, não precisando fazer todos os cálculos, a gente poderia chegar na resposta. Então, portanto, né, aqui seria a resposta correta. Aí a gente tem mais um exercício na página 17, que é um exercício da VUNESP, e aqui diz o seguinte: no jogo do Brasil contra a Noruega, o tira-teima mostrou que o atacante brasileiro Roberto Carlos chutou a bola diretamente contra o goleiro do time adversário. A bola atingiu o goleiro com velocidade de 108 km por hora e este conseguiu imobilizá-la em 0,1 segundo, com um movimento de recuo dos braços. Então, o goleiro foi freando a bola, né? Bom, o módulo da aceleração média da bola durante a ação do goleiro foi em metros por segundo ao quadrado. Então, vamos precisar calcular a aceleração novamente. Vamos precisar, então, saber de quanto a velocidade dessa bola variou nesse intervalo de tempo que o goleiro, né, foi segurando, né, até que a bola parou. Então, nós temos o valor da velocidade inicial da bola, que eu grifei ali em amarelo, e também o tempo que levou para o goleiro fazer com que a bola freasse e parasse. Quando a bola para, né, então no final, né, no instante final ali que o goleiro já está segurando a bola, a velocidade dela é zero. Então a gente tem que lembrar disso, né? Então ela tinha uma velocidade inicial de 108 km por hora, mas depois ele consegue fazer a bola parar, então a velocidade final dela será o valor zero. Então, para poder resolver esse exercício, a gente vai inicialmente passar os quilômetros por hora da nossa informação de velocidade para metros por segundo, para que fique tudo no sistema internacional, né? Uma vez que o tempo que a gente tem aqui já estava em segundo, então a gente pode fazer essa transformação, até porque ele pede a resposta em metros por segundo ao quadrado, né? Então a gente não tem como, precisa realmente utilizar o sistema internacional. Após fazer a transformação, dividindo os quilômetros por hora por 3,6, né, isso daqui já vai fornecer para a gente a resposta em metros por segundo. Quem não se lembrasse disso poderia fazer aquela regra de 3, que nós já utilizamos outras vezes, né? Ou então lembrar também que quilômetro representa 1.000 metros e hora representa 3.600 segundos, né? Da forma como nós já resolvemos em outros exercícios. E aí, por fim, então já temos que o valor dessa velocidade é 30 metros a cada segundo. E para calcular a aceleração, né, teremos que lembrar que a velocidade final da bola vai ser zero, então zero menos o valor inicial dela, que era de 30, vai fornecer um ΔV de menos 30 metros por segundo. Isso dividido pelo intervalo de tempo que durou a ação do goleiro, né, ao segurar a bola ali. E fazendo essa divisão, chegamos num valor de menos 300 metros por segundo ao quadrado. Então, como a gente tinha comentado, né, esse valor menos está indicando uma diminuição na velocidade. Agora, o módulo, como ele foi perguntado ali, né, para a gente informar o módulo, aí seria o valor apenas, né? O valor é de 300 metros por segundo ao quadrado, que dá como resposta a letra C.